Nós sabemos da importância de um acervo da fotografia, de fotografia do Estado, a fotografia como objeto de formulação do conhecimento, fotografia como memória, fotografia como condutora de um processo histórico de conhecimento. Essa é a grande importância do acervo fotográfico em todo canto. É a memória viva, coletada, organizada, como vocês estão se propondo, como nós todos estamos nos propondo a fazê-lo. Eu vendo a fotografia, que era a fotografia feita com filmes ainda. Esse é o grande problema. É um problema porque nós temos que organizar numa terra, num local onde moramos, muito úmido e com dificuldade de armazenamento e de guardar isso aí. Eu tenho, por exemplo, o acervo da minha mãe, eu tenho o meu acervo pessoal e é muito difícil a gente manter isso aqui. Eu acho que numa instituição pública, numa instituição voltada a guardar essa memória, a preservar essa memória e a divulgar essa memória, é fundamental para a memória coletiva, a memória de todos nós. Esse seminário é um evento inaugural importantíssimo para a memória, para a história do Rio Grande do Norte, porque a partir de agora começa a se materializar a Fototeca Potiguar. E a Fototeca Potiguar se reveste de uma importância muito grande, porque vai poder juntar, aglutinar esse acervo de fotógrafos que já passaram, fotógrafos que estão aí na ativa e até futuros fotógrafos também vão poder ter suas imagens integradas a esse acervo. Portanto, trata-se de um trabalho colaborativo importante para a memória e para a história da fotografia potiguar. Boa noite a todos. Sou repórter fotográfico há 30 anos. Tenho um grande acervo de fotografias de palco, shows. Inclusive sou da época de filmes, né? Então eu tenho hoje em torno de 30 mil a 50 mil imagens de filmes que eu estou querendo transformar tudo isso em digitalizar. Mas sinto uma grande dificuldade. Estou agora com o projeto, e por isso que eu estou aqui, e nosso Henrique, e tentando ver como é que eu faço para jogar tudo isso sobre a arte e a cultura do Rio Grande do Norte. Que a maioria das fotos é danças, são fotografias de palco, mais sociais. E eu estou querendo que esse acervo volte para ficar para a posteridade, que para mim seria muito importante e me deixaria bastante feliz. Eu acho que a arte é a cultura do povo e nós só sobrevivemos porque se tiver memória, senão se acaba e pronto, vai tudo, não é nem para as nuvens, vai para o espaço. Obrigado. Meu nome é Rierson Marcos, eu sou aluno aqui da UFRN, do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Sou bolsista aqui também da assessoria de comunicação do Xixila. Sou fotógrafo e poeta visual e para mim é uma grande alegria estar participando de um evento como esse, né, da Fototeca Potiguar. Para mim é muito importante a construção desse acervo, porque acho que guardar a nossa memória visual é também guardar a nossa identidade como pessoa, como povo. Então é muito importante participar de um momento como esse, não só como artista visual, mas também como cidadão potiguar. No contexto que a gente vive contemporâneo em relação ao uso da imagem, que é algo muito corriqueiro, a gente não dá tantas vezes importância de guardar esse acervo, né? E aí, durante as palestras, durante esses processos de formação, está sendo muito importante construir essa consciência em relação à importância de se guardar, de se preservar o arquivo e também de construir novos olhares sobre a nossa cultura, sobre o que a gente produz, né? Então, está sendo muito significativo, assim. Meu nome é Antônio Carlos Alencar, tenho como nome artístico Ser Pipa e hoje estamos aqui comemorando o Dia Mundial da Fotografia. Hoje eu postei no Instagram
a minha mensagem para o Dia Mundial da Fotografia, que diz o seguinte: o fotógrafo é o artesão da luz que registra a memória para o futuro. Então, esse é o papel do fotógrafo e o papel da fotografia. Registrar os momentos históricos para a posterioridade. Graças à fotografia, o mundo evoluiu e pôde fazer os históricos de suas conquistas, de suas lutas, de suas desgraças e de seus avanços sociais e culturais. Então eu me sinto muito honrado de ter tido essa felicidade de ser fotógrafo, né? Embora não em trabalhos profissionais, mas semiprofissionais. Então hoje parabenizamos a todos os fotógrafos e aqueles que amam a fotografia. É de extrema importância uma fototeca porque é a catalogação dos trabalhos, dos registros feitos pelos fotógrafos, né? Então é uma ordenação desse trabalho para ele não ficar espalhado, perdido. A gente vê muitas exposições, muitos trabalhos, e ontem foi uma oficina muito boa que resgatou o histórico e a produção de alguns fotógrafos norte-riograndenses que muita gente jamais pensou que pudesse existir nos locais também do nosso sertão, de Caicó, e, enfim, desse estado potiguar. Então a importância da fototeca faz isso aí, de guardar essa memória, entendeu? De uma forma organizada. E Rio Grande do Norte está de parabéns porque finalmente ele conseguiu instituir a sua fototeca. Esse seminário ele faz parte um pouco do braço acadêmico que a fototeca tem, né? Então a universidade, o programa de pós-graduação em estudo da mídia, o departamento de comunicação, ele tem esse braço acadêmico junto com a fototeca. Então a gente estabeleceu como um projeto de extensão e a gente fez esse diálogo junto com toda a equipe da fototeca, todos os participantes, poder público, e é muito importante assim para a universidade e para o departamento de comunicação e para toda essa parte, envolver um arquivo e a possibilidade fotográfica de a gente trabalhar com acervo, tanto para pesquisa, como para extensão, como para o ensino também, né? A gente entender um pouco que história da fotografia potiguar é essa. Olha, é de grande valia pelo fato de nós não termos, né, de um modo geral, um espaço no qual possamos encontrar acervos para pesquisas, né, para ministrar nossas aulas de fotojornalismo, de fotografia, de linguagem fotográfica, porque alguns acervos que existem são em jornais, como no acervo público, e isso dificulta um pouquinho o nosso acesso. E a memória, ela tem uma função muito importante na nossa vida, que é de contar a nossa história, que é de narrar os acontecimentos que existiram no passado e que servirão de base, né, até como banco de dados para pesquisas futuras e para a gente contar como foi a sociedade antes de nós, quando chegar o futuro, né? Eu acho que a fotografia, ela, além de guardar o passado, ela também prevê, ela guarda essas memórias do futuro para que a gente possa ter argumentos sobre o que falar. E a fototeca é de grande importância, né? Eu parabenizo a equipe e a todos os participantes, é de grande importância porque vai favorecer a todos nós o acesso a esse acervo, né? E a dinâmica do movimento da fotografia do Rio Grande do Norte. Hoje é uma noite importante, né? É um passo a mais na luta que a gente vem travando já há mais de um ano, né? Da criação da fototeca, e agora a gente traz ela para as primeiras ações de mapeamento, de discussão, de debate, ou melhor, da evolução desse processo de trabalhar a fotografia do Rio Grande do Norte como acervo, né? Como levantamento. A fototeca para mim é muito importante, né? Eu acredito que além da questão de ser o acervo fotográfico, a gente está falando da importância da fotografia como elemento de história de um estado, né? Como um elemento que serve para fortalecer a história
para fortalecer um legado, né, e levantar os nomes desses autores que registraram a história do Estado até esse momento, né? E daqui em diante também, porque a fototeca trata não só da fotografia da história, mas também dos autores que estão escrevendo essa história. Então, são linguagens, são narrativas, é tudo, acho que muito além da fotografia é isso. Nós estamos dando um passo importante na preservação e valorização da história do nosso Estado. Cris Ramires falando aqui, convidando vocês para participarem do primeiro mapeamento da fotografia do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, no primeiro seminário da Fototeca Potiguar, a gente dá um importante passo nesse importante momento da memória, da fotografia, dos acervos, das famílias e das histórias do Rio Grande do Norte. Vem participar com a gente, o site é fototecapotiguar.com.br. Vem com a gente, participa do mapeamento. Um beijo. O Rio Grande do Norte não só precisa, como merece, né, um espaço onde a gente consiga salvaguardar os acervos de fotografia, né, preservar essa memória fotográfica do Estado, seja ela publicada em fotolivros ou mesmo quando a gente pensa as fotografias vernaculares, as fotografias de álbuns de família, as fotografias derivadas também de processos de pesquisa. Então acho que a gente tem um universo muito amplo de imagens e essa fototeca, né, como uma conquista do setor da fotografia, vem para agregar realmente nessa preservação da nossa memória fotográfica, né? Isso. A questão dos acervos de fotografia é algo super importante, né? E a fototeca vem agregar nisso, no sentido de que a gente já percebe quanto da cidade vai mudando, quanto do nosso estado vai mudando. E aí, esses pequenos registros, eles tanto nos remetem às nossas memórias afetivas, esses importantes registros, nos remetem a essa memória afetiva, como também salvaguardam obras importantes de fotógrafos que a gente tem, que estão sendo reconhecidos, inclusive como o Zé Zelino, né, e tantos outros. E aí a gente, de repente, conseguir, daqui para frente, não ter mais tanta perda de acervos, né? Tem famílias de fotógrafos aí que tem um acervo gigante, que estão com dificuldade vão ter dificuldade de manter isso. Então a gente tem um local que possa salvaguardar isso, inclusive mostrar, ter um acesso, né, ter publicação, ter pesquisa, como o projeto da Fototeca está prevendo, é bem importante mesmo. É isso, vamos para essa juntos, cena da né? fotografia. Essa cena da fotografia do Rio Grande do Norte só tem a ganhar com a Fototeca. Oi, eu sou Elisa Elce, sou fotógrafa, sou professora atualmente aqui da UFRN também. E assim, a fototeca ela é de extrema importância para quem trabalha com fotografia, tanto seja produzindo fotografia, seja pesquisando fotografia, porque a manutenção de acervos, né, você manter um acervo, existe um custo muito alto envolvido nisso. E a gente tem todo um clima que não favorece, então assim, a gente ter acervos tanto físicos quanto digitais é essencial para que a fotografia ela evolua, tanto na parte de quem está pesquisando, pessoas que já fotografaram, como artistas novos que estão no mercado, entrando no mercado. Então, a fototeca tem um pouco dessa função, né, de reunir num único lugar várias pessoas que de alguma maneira utilizam a fotografia como linguagem. A Fototeca Potiguar, ela chega numa época privilegiada pela democratização da fotografia através do sistema digital, que permite que as pessoas não só trabalhem com mais facilidade, como divulguem também o seu trabalho nas redes sociais. Ou seja, você hoje tem coisas que seriam ficção alguns anos atrás. A fotografia, com relação ao processo de fotografia de antigos equipamentos, a preservação não só do acervo produzido, como também do acervo que produziu essas imagens, né? Desde a invenção da fotografia no Brasil, passando por arquivos que são famosos, né? Acervos são famosos, e passando também os acervos da nossa região, aqui do Rio Grande do Norte, né? Que hoje eu tenho alguns acervos de material fotográfico, eu tenho câmeras, objetos que pertenceram a Campelo, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que eu tenho câmeras fotográficas que pertenceram até a GSI, para você ter uma ideia. Eu tenho um ampliador que pertenceu ao GSI, um ampliador 9x12. Eu tinha um ampliador 35mm, que eu vendi, que eu mais usava, né, um Fuji M35.
Mas eu tenho muitos equipamentos. Eu tenho equipamento que pertenceu a Jorge Mário, não é? Inclusive eu tenho acervo, tenho uma placa que eu digo, um negativo em vidro que pertenceu a ele. Eu tenho negativos em vidro que pertenceram a Helena Coelho, né, faz parte do acervo. Tenho fotografia da crônica familiar, né, da nossa crônica familiar. Então, o equipamento fotográfico em si, a câmera fotográfica, aquela que é de difícil manuseio, né? Aquela câmera, ela também fala de como era a fotografia, ela nos diz o que era a fotografia. Vamos ver A importância da fototeca é trazer a memória, né, o resgate de toda essa história que a gente não sabe por onde anda, não está organizado, e de repente trazer, organizar, mapear, e trazer também, além do mapeamento, um lugar de exposição, de arte, de cultura, para todos as pessoas aqui do estado. A reforma da fototeca, ela conta com 2 espaços de exposição, um permanente e um temporário. Tem também uma mini sala de leitura e mini biblioteca, além do espaço grande de acervo. A gente que está nessa parte de organização do seminário, é um prazer imenso, né, de estar nesse momento tão importante, que é a sessão solene, a receber autoridades, sociedade civil. Então estamos muito satisfeitos, né, com o que está acontecendo nesse movimento. Parece algo simples, mas eu acredito que daqui a um pouco mais de tempo as pessoas vão perceber, né, a importância de uma fototeca para o nosso estado, né, para a preservação da nossa memória. Então eu acho que é um momento, né, importantíssimo da nossa história como povo e como potiguares. Olá, eu sou Adalton Silva, sou coordenador de preservação do Arquivo Público do Estado da Bahia e estou aqui lisonjeado e muito feliz de ter sido convidado para participar do lançamento da Fototeca Potiguar. No meu trabalho, uma das minhas funções é preservar, cuidar, conservar acervos históricos, documentos históricos que falam sobre a Bahia, sobre o Brasil, sobre, enfim, o povo brasileiro. E é muito gratificante ver como a fototeca, a importância da fototeca, a implementação de uma fototeca, ela também conversa muito com manter viva a memória do nosso povo. A memória é algo extremamente rico, importante, é a base da nossa sobrevivência. Essa iniciativa de implementar uma fototeca conversa muito com o movimento nacional de implementações de fototecas, e é muito importante manter viva a nossa memória enquanto povo, enquanto pessoa, enquanto comunidade, enquanto coletivo, enquanto povo brasileiro, porque simplesmente um povo com a memória frágil, ele simplesmente está à mercê de tiranos, e como o povo baiano muito bem sabe, com tiranos não combinam brasileiros corações.